Pai querido, quero te agradecer, ó Deus, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, para transmitir a Tua palavra, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, como tem sido, ó Pai, um desafio, ó Pai, visto que vivemos numa geração, ó Deus, que muitos perderam o temor a Ti, ó Pai. A Tua palavra chega a dizer, ó Deus, que o mundo, numa direção, ó Pai, maligna. Mas, ó Deus, queremos te agradecer porque a Tua igreja, sal da terra e luz do mundo, ainda está nesse mundo, ó Pai. O Senhor ainda não nos arrebatou. Então a nossa missão continua, ó Pai. Pregar o Evangelho. A porta da graça está aberta, ó Pai. O Teu nome, ó Pai, tem sido glorificado na Tua igreja, ó Pai. A mensagem do Evangelho tem sido transmitida, ó Pai, com poder, porque é a Tua palavra, ó Deus. O apóstolo Paulo dizia, Deus, que eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Deus, quantos hoje já não crê mais na palavra, mas nós, ó Deus, continuamos, porque é uma missão. O Senhor confiou à igreja, vão para o mundo inteiro, ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Embora, Deus, nós sabemos que muitos têm desprezado a Tua palavra, mas o Teu Espírito Santo tem levantado, Pai, a Tua igreja, dia após dia, domingo após domingo, ó Pai, para pregarmos que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é a nossa única esperança, que Jesus Cristo, Teu Filho, é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo é o Teu Cordeiro que tira o pecado do mundo, ó Pai. O único que tem poder e autoridade para perdoar pecado é o Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Por mais que o homem esteja envolvido em densas trevas, ele pode alcançar graça e misericórdia quando ele se render a Cristo Jesus, a nossa única esperança. Obrigado a Deus, porque nesta noite, mais uma vez, o Evangelho será transmitido, ó Pai, não apenas para esta igreja, mas estamos numa rede, ó Pai, onde na web, ó Deus, muitos lugares, ó Pai, estão nesse momento escutando a Tua palavra. Não apenas a IEBT, tantos e tantos outros púlpitos também comprometidos com a Tua palavra, está anunciando o Evangelho, ó Pai. Queremos agradecer por mais essa oportunidade. A IEBT já passando de 25 anos, ó Pai, proclamando que Jesus Cristo é a única esperança. Senhor, que seja uma noite do Teu poder aqui nesse lugar, meu Pai. Nós já temos sentido a Tua presença durante todo o culto, ó Pai. Que seja uma noite de libertação, ó Pai. Porque onde o nome de Jesus é anunciado, os demônios batem retirado, ó Pai. E o Teu nome é glorificado. Ó Deus, Tu és o quarto homem da fornalha. O Teu Filho está passeando aqui na igreja nesse momento, ó Pai. O Senhor sonda os corações, conhece a mente, ó Pai. Na verdade, foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Então, Deus, que seja uma noite onde os laços sejam quebrados, ó Pai, e o Teu nome seja exaltado nesta vida, ó Pai. Se alguém entrou com uma perturbação, receba a libertação que tem no nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que saia desta noite aqui, diferente da forma que entrou. Assim aconteça nos lares, onde quer que esteja escutando a Tua palavra, eu me coloco em Tuas mãos, como um vaso, ó Pai. Meu Deus, tão limitado, mas Tu és o Deus grande. O Senhor é quem opera o querer e o efetuar, segundo a Tua boa vontade. Muito obrigado. Ajuda-nos, ó Deus, na transmissão da Tua verdade, no nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. A igreja pode dizer amém, irmãos? A mensagem desta noite, que Deus colocou no meu coração, fala de um homem, aliás, Deus, né? Que Ele chegou a dizer: quem dentre vós me convence de pecado? Porque Ele não tem pecado, mas Ele veio para perdoar os nossos pecados. A Bíblia fala, e eu queria ler um texto aqui para os irmãos, lá em 1ª carta de João, no capítulo 3, versículo número de 4 a 6. 1 João 3, lá no final do Novo Testamento, 4 a 6. Vamos ver o que fala a respeito de Jesus Cristo e o que Ele faz. Diz assim o texto sagrado: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei,
porque o pecado é a transgressão da lei. A igreja pode ler esse versículo, vamos lá? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Por gentileza, o versículo 4 novamente, por favor, irmão. Verso 4. Toda a igreja comigo, vamos lá? Todo aquele que pratica o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora vamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo de número 29. João 1, 29. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, de Jesus Cristo. Foi João que teve essa visão. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A igreja, por gentileza, vamos lá? Por gentileza, irmão, só o verso 29, 1:29. Toda a igreja, vamos lá? No dia seguinte, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Queridos irmãos, vendo esse texto, surge uma preocupação na minha vida como um pastor, como pregador, porque parece que hoje a gente percebe que já não se fala tanto sobre o pecado. Aliás, existe alguns púlpitos que já não falam mais sobre isso. Mas a Bíblia fala que o pecado, ele está tão presente, irmãos, pela rebelião, pela rebeldia do homem, pela desobediência a Deus. E a Bíblia também nos ensina que o salário do pecado é a morte. O homem, por pecar, ele recebeu como punição a morte. Mas a palavra de Deus nos ensina, inclusive João falou essa verdade, sobre uma esperança, sobre uma saída que nós temos, é Jesus Cristo. Foi Ele quem disse: só eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu senão por mim. As boas obras não podem levar o homem ao céu. O ser um bom filho, um bom pai, um bom esposo, isso não levará o homem para o céu. Foi Jesus que abriu esse caminho ao céu. E somente por Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. É através de Jesus Cristo que nós temos a vitória sobre o pecado. E esse texto que nós lemos com clareza, ele fala sobre esse testemunho, quando João, ele diz também aqui, queridos irmãos, que é Deus quem nos perdoa. No capítulo de número 3, no capítulo 3 de João, versículo 4 a 6, fala esta verdade. É impressionante quando a gente percebe, João diz que todo aquele que vive na prática do pecado transgride a lei, e ele dá uma definição de pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é errar o alvo, é deixar de fazer a vontade do Senhor. E sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E todo aquele que permanece nele não vive em pecado. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Essa palavra para mim é muito clara. E aqui ele vai falar em seguida dos filhos de Deus e os filhos do maligno. E alguém às vezes ignora: pastor, todos são filhos de Deus. Não é o que a Bíblia diz, irmãos. Todos nós somos criaturas de Deus. Filhos de Deus é aquele que recebeu a Jesus como seu Salvador. Veio para os seus e os seus não receberam. João começa falando essa verdade. Mas todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Criaturas, mas agora é uma nova criatura. Paulo chama uma criatura nova. Todos nós somos criatura, mas Paulo diz: quem está em Cristo, quem aceita Cristo,
é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Parece que a Escritura é muito clara que a vida de um crente, ele vive em novidade de vida. Ele não tem mais prazer no pecado, até peca. Tem um canto antigo, às vezes vem na minha mente, quando o autor, o poeta, ele diz assim: porém Jesus não esquece do pecador que padece, mas ele não tem alegria em pecar. Até peca, mas não tem prazer no pecado. E ele recorre a Cristo e pede perdão, pede misericórdia. Irmãos, você já ouviu falar, também ouvi, de vez em quando se levanta o Adão, o velho homem, a velha mulher, e faz coisas que a gente não quer mais fazer mais. Eu me lembro do grupo Logos, na minha juventude, eu escutei muito esse hino, situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte ao ponto de resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Não é? Aí ele fala de circunstâncias que acontecem na vida da gente, e aparece a revolta, a raiva, em vez de esquecer que a gente deve orar, e nós agora dizer que é Cristo que peleja por mim e por você, e não é, a vingança pertence ao Senhor, e é Ele quem vai fazer a obra, e Ele que tem começado a obra em nossas vidas. Então, o homem, quando ele está sendo dirigido por Deus, quando ele se consagra ao Senhor, quando ele lê mais Bíblia, alguém já disse, quanto mais você lê Bíblia e ora, o pecado se afasta. Lá no Salmo de número 119, versículo 11, diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós estamos numa geração que parece que a Bíblia não tem sido um livro dado muita atenção, não temos lido a palavra, e isso leva o homem a uma vida distante de Deus. Como é que nós podemos ter vitória sobre o pecado? Jesus tira o pecado, mas como nós podemos estar livres do pecado? É maravilhoso sabermos que em Jesus temos a vitória sobre o pecado. É em Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: olha, em Cristo nós não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores, porque é Jesus que dá vitória a você, é Jesus que dá vitória a mim, é Jesus que dá vitória à sua igreja. Quem sabe você diz assim: ó, pastor, eu estou fazendo algumas coisas que não está agradando ao Senhor, é hora de pedir perdão, é hora de pedir perdão e começar uma nova vida. Hoje pela manhã eu estava desafiando a igreja a começar um novo parecer, uma nova criatura, um crente mais zeloso, mais atencioso à obra do Senhor. Deus está querendo isso de mim, Deus está querendo isso de você. O que Deus está querendo de mim é uma vida de santidade, uma vida de oração, e eu digo aos irmãos, uma vida longe do pecado. A gente está falando em pecado, e o que é pecado? Queria aqui apresentar a vocês um conhecimento teológico, o que é que a Bíblia fala sobre o que é o pecado. Você deve ter ideia. Alguém já disse que é errar o alvo. Errar o alvo. O homem errou o alvo. Deus tem um alvo para você e para mim, mas tem errado o alvo. E a gente vai conhecer esse alvo olhando para Cristo. Ele é o autor da nossa fé. O pecado, segundo o texto que nós lemos no capítulo de 1 João 3,4, é a transgressão da lei. É a transgressão da lei. Alguém certa vez perguntou: pastor, lá no Éden o homem pecou e não tinha lei, não tinha ainda os mandamentos. Mas eu fico pensando, mas Deus estabeleceu a lei da obediência, não faça isso, não faça aquilo, ou não é verdade? Ele disse: se você tocar, você comer, certamente morrereis. Deus orientou, Deus nunca deixa de orientar o seu povo. Tem coisa que Deus não toca, povo meu, não se meta nisso, foge disso. E às vezes, irmãos, nós estamos em desobediência ao Senhor. Então o pecado é a transgressão, envolvido nessas trevas. Então a gente muitas vezes esquece de estar alinhado com Deus e comete pecado. O pecado é tudo aquilo que não está em harmonia com a santa vontade de Deus, isso em todas as áreas da nossa vida. É interessante que o Espírito Santo, a unção do Santo nos faz perceber isso. Não sei se você já passou por essa experiência, sabe o que está fazendo está errado, Deus mostra isso. Mas muitas vezes eu tenho encontrado pessoas que não têm forças para sair, pois quem te dá força é Jesus. Ele dá força e você sai daquele mal. Imagina só aquele demoniado de Gadara. Quem é que quer morar em cemitério, irmãos? Quem é que quer ter uma vida longe da família, vivendo da forma que ele vive? Mas ele estava preso a grilhões, ele estava preso ao pecado. E quem apareceu lá foi Jesus, lá naquela cidade de Gadara. E quando aquele endemoniado, aquela legião, aquele homem possuído pelo mal,
viu Jesus Cristo, ele estava vendo o libertador de Israel. Eu quero apresentar nesta noite, é Jesus quem liberta, seja qual for o laço, esse laço é quebrado pela presença e o poder sobrenatural de Jesus Cristo no nosso meio, e Ele está presente aqui nesta noite, e a gente vai ver o que Jesus fez e Ele faz, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele é o Cordeiro de Deus. Pecado, uma forma bem simples, eu tenho escutado isso há tanto tempo, errar o alvo. O alvo de Deus para a minha vida, para a sua vida, é viver em harmonia com Ele através de Jesus Cristo. Mas você sabia que o mundo, lembra daquela parábola do semeador, que a semente que cai naquelas pedras não prospera, e outras caem no espinho e sufocado. Quantos crentes têm sufocado no mundo? O mundo sufoca. Tem um autor, né, que eu acredito é um poeta, para mim e para muitos, Sérgio Lopes. Ele diz que o mundo me deu flores quando lá cheguei. Às vezes oferece tanta coisa linda. O próprio Satanás disse a Cristo: se tu me adorares, eu te darei a glória desse mundo. Tenha cuidado. Ele é enganador, ele é chamado enganador. O profeta Jeremias diz que o pecado engana e destrói. Quantas pessoas iludidas estão mergulhados no pecado? Aquela música, eu confesso aos irmãos que na minha juventude eu cantava muito, nesse mundo iludido, que me abandonaram por eu ter nascido, né? Protestei, meu peito explodiu, não sei se você lembra dessa música. Alguém que precisa voltar e deixar o pecado, voltar-se para Jesus. Ah, irmãos, como a gente vê numa geração colorida, iludida, pessoas enganadas, pensando que está bem, pensando, eu sou um pecador, vou pecar e depois eu peço perdão. Tem brincado até com o pecado. E aqui a gente vê que o pecado é errar o alvo, é transgredir a lei de Cristo, é desobediência ao Senhor. Como ele acontece? Tiago, por gentileza aí, meu irmão, Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Gostaria de ler esse texto. Como é que o pecado aconteceu? A gente sabe o que aconteceu, por exemplo, na vida dos filhos de Adão e de Eva. Estou falando de Caim e Abel, não é verdade? Ele começou ali numa vida, o mal entrando nele e ele se deixou levar. Veja o que é que esse texto diz. Tiago, capítulo de número 1,14, diz assim: ao contrário, cada um, vamos ler o 13, varão, vê o 13 aí por favor, veja. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Verso 14, a igreja, vamos lá? Ao contrário, é seduzido. Versículo 15 diz assim: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o que, igreja? A morte. É impossível a gente não ser tentado. Inclusive na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo, Ele ensinou: não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Você é tentado, eu sou tentado. Agora uma coisa é ser tentado, outra coisa é cair na tentação. Alguém já disse que é impossível você impedir um pássaro que passe voando por você e deixa até algo que você não gosta na sua cabeça, mas você não pode deixar ele fazer um ninho e ali colocar ovos e ali reproduzir. Vem os pensamentos, vem situações, lembranças do passado, vem, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não vai acreditar em você. Tem aquela música também que fala sobre essas verdades. Mas você é crente, você é um servo do Senhor, você é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, e o diabo, o pecado não tem mais poder sobre você, sobre a sua vida. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Ele quer seduzir, ele quer te tirar. Por isso que a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, porque se der lugar ao pecado, ao diabo, ele entra, ele está tentando. Muitas vezes, irmãos, tenho visto pessoas que se afastam, eram tão envolvidas, mas começou a ouvir vozes, porque são vozes, e começa a achar que está com a razão, e começa a distanciar-se de Deus. Então o pecado é transgressão, ele acontece com a cobiça, e dá luz ao pecado. Como é que ele age? Por favor, irmão, vamos ver a Bíblia agora, os irmãos me acompanham.
Hebreus capítulo 3, versículo 13. O autor deste livro diz que o pecado engana. E a gente sabe o que aconteceu com nossos primeiros pais. Eles foram seduzidos, enganados pela antiga serpente, que é a sedutora das nações. Então aqui em Hebreus 3:13 diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano de que, igreja? Pecado engana. Você começa a achar que é verdade. Você começa a se distanciar de Deus. Às vezes, sabe, irmãos, o pecado, só está em pecado, e diz, não aconteceu nada porque Deus sabe que eu não queria, mas estou fazendo porque eu sou fraco. Eu tenho escutado muito isso, a carne é fraca. E ela é mesmo. Mas na verdade o Espírito está pronto. Se o Espírito é pronto para obedecer a Deus, Deus vai dar força. E Deus vai nos ajudar a resistir. Porque não tem tentação que vem na nossa vida que não seja humana. Mas Deus dá o livramento. Então aqui, meus irmãos, não vem acabar com esse negócio que a carne é fraca. Jesus quer que você seja forte. Diz ao fraco, eu sou forte, porque Jesus está na minha vida. Eu posso ouvir um amém, irmãos? E a nossa força vem do Senhor. A gente sabe que Sansão, e tantos outros perderam a força, porque cegaram, porque deixaram o mal entrar na sua vida. Então o pecado engana. Repita comigo, o pecado engana. Quantas pessoas estão no erro, enganadas? Há pessoas que pensam, por exemplo, que a religião salva, e religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Quando a gente entrega a nossa vida a Ele, e quem está com Jesus Cristo não se engane, Ele ama fazer a obra do Senhor, Ele ama trabalhar para Deus, é algo que é do coração, é intrínseco, é no coração do homem. Eu quero fazer alguma coisa para meu Senhor. Irmãos, como é difícil a gente perceber pessoas que dizem que ama, tem uma chama missionária e não evangeliza, não fala do amor, não contribui, não se envolve na obra do Senhor. Deus tem chamado você para uma obra, não para ficar na nossa inércia. Deus quer fazer alguma coisa da sua vida. O pecado não só engana, ele também embaraça. Vejamos o autor de Hebreus ainda 12 primeiro. Veja, vamos ver essa sequência. Ele engana e ele embaraça. Hebreus 12:1. 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O pecado não está longe, ele está bem pertinho, está assediando, é todo dia, sabe? Lá vem de novo e a gente ali, a Bíblia fala, por exemplo, de um homem, um jovem chamado José, e ele era tentado ali, não é? Pela mulher de Potifar, estava sozinho, o Senhor entregou tudo na sua mão, mas ele sabia, ele tinha uma vida com Cristo, e ele correu do pecado. Ele não ficou ali para testar, não é? Há pessoas que não, eu sou crente, não existe super crente. Deixa eu dizer uma coisa a você, não existe mulher maravilha, nem super crente. Nós somos servos do Senhor, dependente dele. E a Bíblia diz, tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Tem coisa que você tem que deixar. Não é à toa, irmãos, que a Bíblia nos instrui, nos orienta. Salmo 1, por exemplo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos, e nem se assenta. Cuidado, se a gente está sentado nessas rodas, vai sair coisas terríveis. Às vezes o nosso setor de trabalho, onde nós moramos, tem tudo isso, mas você não é obrigado a compartilhar nessas redes sociais, nesses lugares onde vem coisa que vem para querer embaraçar a sua vida. O pecado, a realidade dele, ele engana, ele embaraça. E quantas pessoas estão dessa forma? E eu queria dizer que além de enganar, de embaraçar, escuta essa, o pecado escraviza. Muitas pessoas estão escravizadas pelo pecado, tentam até sair. É importante que o púlpito fale sobre isso, à luz da palavra do Senhor. Veja aí o texto de João, no capítulo número 8, quando Jesus Cristo fala, aqueles judeus, apesar de ser religiosos, eles estavam escravizados pelo pecado. João capítulo 8, vamos ver do versículo 32 em diante. Veja o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade o que, igreja?
verso 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? 34 a igreja, vamos lá? Replicou-lhe Jesus: segura aí. Todo aquele que está cometendo pecado é escravo do pecado. Fornicação, adultério, mentira, roubo. Aí tem uma lista bem grande. Não, mas está em pecado. Está em desobediência ao Senhor. E muitas pessoas sabem disso, mas continuam no erro. Tem que ter cuidado com isso. É preciso reconhecer que está escravizado. É o jogo do bicho, é o jogo de azar, é tanta coisa que faz. Não, mas não tem nada a ver. Tem a escravidão. E ele diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Vamos adiante. O escravo não fica sempre na casa. O filho, se você é filho, fica para sempre com Deus. Quem vive no pecado não se engane. Eu tenho escutado pessoas na minha experiência, na minha caminhada: pastor, Deus é pai, não é padrasto. No final vai ter todo mundo salvo. Eu já ouvi muito isso, gente. Eu me lembro que eu participei de uma grande conferência na Universidade Católica, quando fazia um curso ali na área de teologia, e veio um doutor lá da França, ainda me lembro o nome dele, nunca mais esqueci, Godet Geffler, é diferente o nome dele. E ele veio falar que no final vai todo mundo ser salvo. Ele falou de uma árvore grande do ecumenismo. Existe uma árvore e aquelas ramificações são todas as religiões. E no final todo mundo vai ser salvo. E disse mais: não tem inferno, isso é conversa. O inferno é um instrumento que foi criado para atormentar. Mas quem falou do inferno foi Jesus. Jesus falou sobre o inferno e Jesus não mente. Ele disse que uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a vergonha. E ele chegou a dizer que no dia de juízo ele vai dizer: apartai-vos de mim, todos vós que praticam pecado. Apartai-vos de mim, todos vós que praticam iniquidade. O homem que pratica a iniquidade não vai morar com Deus. Não há harmonia das coisas de Deus, de santidade, com a corrupção, com o pecado. Há muitos que estão enganados. E a Bíblia fala sobre isso com muita clareza. O apóstolo Paulo diz que não há harmonia entre Jesus e Belial, entre as trevas e a luz. Que consenso há? Não há. Se você é de Jesus, se aparte da iniquidade. A igreja pode dizer amém, irmãos? Deixe o pecado. E aqui nesse texto diz que ele escraviza. Há muitas, infelizmente, pessoas que estão escravas do pecado, quer até sair. Teve uma certa vez, duas irmãs conversavam, eu vi uma história. Ele disse assim: se Jesus voltasse hoje, tu ia subir para o céu? Ele fez: irmã, tem uma coisa que se voltasse hoje mesmo não. Eu tenho uma coisa que eu preciso de uma libertação. Aí ele fez: eu pensando bem, é bom que Jesus demora um pouquinho até eu me corrigir. Jesus pode voltar hoje, parece até uma brincadeira, né? Aí eu falei: tu pode contar teu pecado com ele? Eu tenho, todo mundo tem. Eu não consigo deixar de falar da vida dos outros. Eita, a maledicência. Pessoas que é o prato, tem pessoas que é o café da manhã na casa, é o almoço e o jantar. A Bíblia manda orar um pelos outros. E há muitas pessoas no caminho errado da maledicência. Irmãos amados, quando a gente fala em pecado, a roubar, a matar, tudo isso é. Mas a Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e é omisso e não faz, comete pecado. O pecado escraviza. Sabe por que você foi chamado por Deus? Para fazer a obra dele. Sabe por que nós fomos chamados por Deus? Mas a obra do pastor não é sua também. Mas a gente se acha de argumento, está longe de Deus. E a nossa casa está vazia muitas vezes da presença de Deus. Muitas vezes você que é o sacerdote da casa, suas filhas, seus filhos não estão mais no caminho do Senhor. Porque é aquela história: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E muitas vezes nós somos até críticos do Evangelho e até da Bíblia Sagrada. Quantos são assim ainda hoje? Então são escravizados. Mas também tem uma coisa: o pecado engana, o pecado embaraça, o pecado escraviza. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, que também você já deve saber: o pecado mata. Veja aí, Romanos 6:23.
Vamos lá. É bom a gente ler a Bíblia. O pecado também mata. Toda igreja comigo, vamos lá? Porque o salário... O salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? A morte. Veja aí também, por favor, varão. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Eu estou selecionando alguns textos, mas são muitos na Bíblia que falam. A gente precisa conhecer e examinar mais a Bíblia, para não estar no engano. É a Bíblia que nós devemos ler. Tiago 1,15. Tiago, o apóstolo Tiago. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, é a Bíblia que está dizendo, meu irmão. Não dá para viver num pecado. Você tem a vida é Jesus Cristo. Cuidado com essa vida, com o testemunho, com a vida que muitas vezes estamos produzindo aí fora, às vezes dentro também. Já não tem mais o ardor, o queimor de fazer a obra do Senhor. A palavra de Deus já não arde mais no nosso coração. Como aquele dois viajando do caminho de Emaús, você escuta, está até acostumado e sai de boa, às vezes sai até para pecar. Porque não tem mais temor do Senhor. Não tem mais temor do Senhor. Eu estava no encontro de alguns colegas pastores e ele fez uma confissão. Um dos colegas dizia assim: olha, pastor, eu vivi um tempo na minha vida de muita rebeldia. Só Deus tem misericórdia de nós mesmos. E muitas vezes eu pecava, ia para a igreja para cantar no coral, ia na igreja para cantar no vocal, mas estava fazendo tudo errado. E Deus teve muita paciência comigo. O amor de Deus nos constrange. Apesar de sermos o que somos, a sua misericórdia é grande sobre nossa vida. Diga assim para seu irmão: Deus sempre está nos dando oportunidade. Fala para ele assim: sempre está nos dando. Eu não sei se você reconhece isso. Essa noite é uma noite de oportunidade que Deus está dando a você, para deixar algumas coisas que precisam ser deixadas logo. Eu evangelizei uma pessoa certa vez no Hospital da Restauração, eu já contei isso. Um jovem bem forte, ele levou um coice de um cavalo, ele era do sertão. Ele foi pegar um boi e se abraçar, mas o boi se livrou, não sei como foi, ele caiu em cima de um toco e estragou tudo aqui nele. Ele coberto assim com lençol, os braços dele fortes, não dava para saber que ele estava doente. Eu fui fazer uma visita e ficava olhando de longe, aquele jovem mesmo, forte, a dar braço, está doente ali sentado, mas eu não sabia o que estava debaixo daquele lençol. Aí eu fui lá, eu vi que ele não tinha ninguém próximo dele, fui lá evangelizá-lo. Ele sorridente, recebeu a literatura, o folheto. Aí eu disse a ele: você, rapaz, tão novo, está aqui? Eu sou vaqueiro, é de um sertão, e uma desse meu trabalho pulei errado. Aí quando levantou, eu disse: eita, meu Deus, estava muito feio, mas vou fazer uma cirurgia e tal. Eu disse: você poderia ter morrido. Ele fez: é mesmo, me disseram isso já. Eu quero fazer uma pergunta a você. Eu estava ali evangelizando e vendo, Deus tem um plano na sua vida, por isso que grande foi o livramento. Comecei a falar para ele, a literatura, ele disse assim, aí eu perguntei no final: nesta tarde, eu já estou indo embora, você quer entregar sua vida a Cristo como seu único suficiente Salvador? Ele falou: eu já tenho uma religião. Eu disse: sim, mas a Cristo você tem no seu coração, quer entregar? Eu falei: o que é isso? Eu comecei a falar para ele. Aí eu insisti mais um pouco, já estava indo embora: você quer entregar sua vida a Cristo? Ele disse assim: de hoje a 8. Eu nunca me esqueci disso. Eu disse: nunca ninguém me tinha me dado uma resposta dessa. Eu disse: como é que é? Ele fez: de hoje a 8. Era um domingo. Aí eu disse: rapaz, do próximo domingo, ele fez: do próximo domingo de hoje a 8. Acho que foi para eu sair, né, que ele estava sem resposta. Eu disse isso, não sei nem porquê, mas eu nunca mais esqueci desse momento. Eu disse: que Deus te abençoe, hoje ainda, né, e te dê vitória. Eu nunca mais ouvi, mas me lembro dessa história. Irmãos, o pecado mata. O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro. Capítulo 17 de Jeremias 1. Vê aí. 17 1. O pecado de Judá. Sabe quem é Judá? Povo de Deus. Povo que conhecia a revelação, a verdade, mas distanciou-se de Deus. O pecado de Judá está escrito com o quê?
canteiro de ferro e como diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O povo de Deus deveria ter uma vida de santidade, mas está escutando música do mundo, está dançando forró porque é São João, está vestindo os filhos de matuto. Tenha cuidado com isso. O teu filho é de Jesus. Não estou ignorando a cultura não, mas tenha cuidado com isso. Orienta o teu filho, ensina-me no caminho que deve andar. Mas é bonitinho na escola, mas meu filho é diferente, a orientação que eu dou a ele é diferente. Ele é crente, diga que seu filho é crente, é salvo em Cristo. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Para a gente se socializar, aí está aceitando tudo. Carnaval faz um frevozinho, frevo santo, ainda bota mais música evangélica. Tenha cuidado com isso, Jesus está voltando. E aquele que não faz a vontade dele, irmão, infelizmente, esse capítulo todinho, veja o verso 5, por favor, o verso 5, ele todinho é muito forte. O verso 5, como é que está escrito? Eu queria que a igreja lesse. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que se aparta de Deus, é isso que ele está dizendo. Cuidado, se afaste de tudo, se afaste do pecado, mas nunca se afaste de Deus. Nunca se afaste das coisas de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar enquanto você pode. Se afastar de Deus. Veja o verso de número 7. Pula aí para o 7. Toda a igreja? Bendito o varão e cuja esperança, a nossa esperança é Deus, a nossa esperança é o Senhor. Nada nessa vida, teu emprego bom, teu concurso, nada pode dar teu curso na universidade, nada disso te dá felicidade. A felicidade é Jesus na vida da gente. Ontem eu participei de um culto infantil, aniversário da irmã, da menina Valentina de 7 anos, e eu ouvi a mãe fazer esse pedido na frente de todo mundo. Minha filha foi bem sucedida nos estudos, tudo bem, mas isso não é minha preocupação número 1, é que minha filha ande com Jesus até o fim. Isso foi lindo, esse testemunho ontem, quem estava ali ouviu. E às vezes a gente está preparando nosso filho para o mundo, e não está preparando nosso filho para o céu. Eu disse que o pecado engana. Por favor, aconteceu alguma coisa aí, varão? Jesus tem misericórdia. Mas vamos lá. Tem Bíblia, igreja? Abra a Bíblia aí em Jeremias. Será? Os irmãos podem achar Jeremias. Enquanto isso, o irmão está tentando ali. Teve uma pane. Mas a Bíblia está aí com a Bíblia. Acho que às vezes eu falo celular. Pode acontecer isso a qualquer momento. Mas vamos para a Bíblia. Capítulo de número 17 do profeta Jeremias. Veja o versículo 9. 17 e 9. Os irmãos estão se esforçando ali para ajudar, mas quanto você pode ler. Os irmãos, quem encontrou, pode ler bem forte, vamos lá? O pecado nos engana, mas o coração também nos engana. Você acha que está certo, enganoso quem é? É o coração. E mais que todas as coisas, é desesperadamente o coração corrupto. Quem conhecerá esse coração? Você pensa que conhece, né? Versículo 10. A igreja pode ler? Eu, o Senhor, aleluia, esquadrinho o coração. E isto para dar a cada um. Deus sonda o meu e o teu coração. O coração que está enrolado, enganado no pecado, Deus não vai aprovar. Por isso nessa noite, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do coração, tira o pecado do homem. Mas agora a gente para Jeremias 17 e 13. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé para ler esse texto. Pessoal da galera aí, 13, está aqui ó, está aqui no Data Show. Vamos ler nessa versão? Todo mundo é de pé, quem puder ficar de pé fica, vamos lá? Ó Senhor, todos aqueles que te deixam, o nome dos que se apartam de mim,
porque abandona o Senhor. Pode sentar. Quem abandona Deus, se envolve no pecado, abandonou o que você nunca deveria abandonar. Veja, continuando essa palavra, o pecado engana, embaraça, escraviza e mata. Como ter vitória, pastor, sobre esse tema tão forte, tão pesado? A Bíblia aponta, debaixo da graça do Senhor. Onde abundou o pecado, o Senhor abundou a graça. Veja aí Romanos 6,14. 6,14. Você sabia que o pecado não pode ter mais domínio sobre a minha vida, nem a sua? 6,14. O que é que está escrito? Porque o pecado... Eu queria não pecar não, mas terminei pecando, fui mais fraco. O pecado não terá mais domínio sobre você, porque você vive na oração, você vive na presença de Deus, você busca o Senhor, Ele chega e bate em retirada, e você fica firme, porque você está debaixo da graça do Senhor. Então não venha dizer, diga essa, porque eu não tive domínio. Não terá domínio sobre você, mais nunca, porque Jesus está dando força a você. Então, vamos continuar. Porque o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós andamos na luz. Está lá em 1 João 1,7. 1,7 fala sobre isso. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com o outro, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Está lá na primeira carta de João. Também, irmãos, como ter vitória sobre o pecado, levá-lo a sério, não brinque com o pecado. Se não tiver aqui, a gente vai procurar. Veja aí, Provérbios 14:9. Presta atenção. Provérbios 14:9. Quem anda brincando com o pecado, a partir de hoje acabou a brincadeira. Não ande brincando com o pecado, tem que levar a sério. 14 de Provérbios, versículo de número 9. Chegou, vamos lá. Os loucos zombam, mas entre os retos há boa vontade. É uma tradução diferente. Tem pessoas zombando de Jesus Cristo, ou não tem? Brincando com Cristo crucificado, na linguagem de hoje, tirando onda. Um dia vai tudo prestar conta a Ele, irmão. Porque são loucos, chama louco, que zombam de pecado. Queridos irmãos, já estamos chegando ao final, mas eu queria dizer que a não levar apenas Cristo a sério, preste atenção nessa palavra. Olhar e ficar debaixo do sangue de Jesus Cristo. Vamos colocar aí, varão, 1 João 1,7, a gente coloca esse versículo, que ele é muito importante para a gente ter esse entendimento, que Jesus Cristo está chamando, convidando todos nós para essa graça. Vamos lá. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, e o sangue de Jesus, seu Filho. Meus irmãos, não é muito fácil, a gente está no mundo de guerra, no mundo de muitas coisas estão acontecendo. Manter comunhão com todos é difícil demais, mas precisamos ter comunhão com o Senhor. E o que se depender de você, Romanos capítulo 12 diz: tende paz com todos os homens, procure viver em paz. Uma das coisas para a gente viver em paz, irmão, é não se meter na vida alheia. Pessoas buscando coisas da vida, já tem tanta carga, irmão, ainda está preocupado com o teu vizinho, fica orando só. Fica história, fica lá no WhatsApp, é um inferno isso. Olha isso, olha aquilo, olha aqui, sai desse negócio. Eu sei que o WhatsApp a gente pode levar mensagem, 2 minutos e meio. Agora, para falar das coisas erradas, pode passar 1 hora toda, né? Para a mensagem só chega a ter um limite. Mas enfim, vigia com isso. Deus está falando com a sua igreja, com cada um de nós. Olha, irmãos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas ainda, pastor Abisai, aquela música envolvida em densas trevas, eu queria que você pegasse aí, a gente vai cantar. Eu almejava a luz do céu. O que aconteceu na vida desse homem, esse cantor sagrado, por que ele falou sobre isso? Olha, temos que tomar posse da obra de Cristo na cruz do Calvário por nós. Veja aí 1 de Pedro, capítulo número 2, versículo 24. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo número 2, o versículo 24. Vamos ver o que é que Pedro diz. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado,
vivamos para a justiça, por suas chagas fomos o quê? Sarados. Você é sarado, Jesus sarou. Ele tomou sobre si nossas enfermidades. O castigo que nos traz, a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem é sarado aqui? Levante a mão, irmão. Em Cristo. Estou falando de academia, não é sarado não. É sarado, curado em Cristo Jesus. É em Cristo. Nós precisamos. E a gente vai escutar esse hino. Eu queria que a igreja ficasse em oração. A voz da irmã Lídia fala sobre isso. Esse hino. Rompe os laços que me arruinam. Nesta noite você vai ser sincero. Rompe, Deus, os laços que estão arruinando a minha vida, meu casamento. Está acontecendo alguma coisa estranha. Porque está dando tudo errado. E Deus vai mostrar, e Deus vai romper. A igreja, os irmãos podem inclinar a cabeça e orar. O pecado é o nosso pior inimigo. Você sabe que esse é o pior inimigo? Satanás, sim. O pecado é o pior inimigo. Porque ele nos separa de Deus como um muro. Nunca podemos descuidar disso. Fique atento, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado tira a tua alegria de servir. Você passa a ser um crítico, porque você não está na graça. Coisa errada sempre tem, vai haverá. Mas você na graça do Senhor, Deus vai te mostrar o céu. Deus vai mostrar o que Ele passou, tudo isso. E Ele morreu na cruz para nos libertar do nosso pecado. Em oração, escuta a primeira estrofe desse hino. Dois 64. Meus pecados, minha condição de réu, ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador. Rompe os laços. Rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Segunda estrofe. Meus talentos tenho faço, tua lei eu desprezei, mas se tu comigo fores, teu prazer, ó meu mestre poderoso, Salvador. Rompe os laços. Segura aí, depois de cantar outra estrofe. A igreja em oração. Você sabe que o pecado arruína, engana e destrói. Como é que eu posso me livrar disso, pastor? Só Jesus pode te ajudar. Você nesta noite vai dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. Senhor, tira de mim isso que não te agrada, isso que está me prendendo. É uma prisão. E nesta noite, acredite, Jesus Cristo vai romper esses laços, vai quebrar o laço e vai te dar vida. Você já é crente, você não precisa confessar isso a homem nenhum, nem a pastor, nem a sacerdote. É confessar a Deus. Lá em Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Você quer alcançar misericórdia nessa noite? Tem que deixar. Você acredita nessa palavra? Quase uma hora a gente falando aqui. É para deixar o pecado. Deus vai te abençoar. As portas vão se abrir. O teu laço será outro. Mas não precisa confessar a ninguém. É a Deus. Senhor, preciso de libertação. O Senhor conhece a minha vida. E vou te dizer uma coisa para você também, algo. Domingo passado eu chamei tanta gente para vir aqui para frente. Não quero chamar você para vir para frente. Você fique no seu lugar onde você está. Nós temos evangelistas espalhados na igreja. Se você quiser, você deixa seu nome. Mas o mais importante é você deixar o seu pecado. Esse pecado que você sabe que está querendo tirar você da presença do Senhor, se não já tirou. E eu pergunto com confiança na minha vida: quem é a primeira pessoa? Pastor, eu senti Deus falar comigo, eu quero libertação na minha vida a partir de hoje, porque eu creio que Deus pode fazer isso. Eu já tentei e não consegui. Jesus pode.
Faz um sinal que eu quero dizer, Deus te abençoe, onde você estiver. Um adolescente, um jovem, um casal. Quem que você que chegou até aqui nesta noite e sabe que você não consegue, a religião também não, mas Jesus pode. E você não veio aqui por acaso hoje. Deus trouxe você até aqui. E Ele quer libertar para sempre você desse mal e te livrar. E você vai lembrar dessa data de hoje, desse último domingo de junho. Foi Jesus quem me libertou. Quem é a primeira pessoa? Corajosamente. Eu preciso, pastor. A partir de hoje, a minha vida está escondida em Deus. Eu quero só fazer a vontade do meu Senhor. E quero pedir perdão diante do Senhor dos meus pecados. Alguém que entendeu essa mensagem? Você vai ver púlpitos que não falam mais sobre isso. Mas eu quero falar o que a Bíblia tem me orientado. Deus é o único que perdoa os pecados. O João viu. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não estou falando aqui que você vai ganhar uma geladeira nova, um carro novo, um terreno, não é nada disso. Mas você vai ganhar uma vida nova, libertação. Jesus pode fazer isso. E é o maior presente. Igreja, me ajude em oração. No momento desse é uma luta tão grande. Mas Deus, Ele está libertando nessa noite. Eu creio. Através do sangue de Jesus Cristo, Jesus liberta. Quem é você? Precisa de ajuda, pastor. Faz um sinal. E eu quero dizer, Deus te abençoe. E é Ele que vai te abençoar. Em nome de Jesus. Quase que você não chegava aqui hoje. Chegou. Quase que você não vinha, mas Deus trouxe você até aqui. E nessa noite, Ele quer quebrar esse laço na tua vida. Vai ser tudo diferente a partir de hoje. Porque Deus, Ele pode fazer isso na tua vida. Tem alguém do teu lado orando. Deus abençoe, minha filha. Ali uma jovem, ó. Quem é a segunda pessoa? Precisa vir não, pode ficar ali, sentado mesmo. Agora a igreja fica orando. Tem mais gente, tem mais alguém. Jesus salvou uma. Quem é a segunda vida? Sou eu, pastor. Eu estou precisando tanto, pastor. É uma luta na minha vida. Mas Jesus, essa noite, Ele está fazendo mudança no teu ser. Quem sabe você teve a oportunidade até de nascer no lar evangélico. Mas agora está numa vida que sabe que não está agradando a Deus. Mas nesta noite, uma vida já disse sim. Quem é a segunda pessoa? Você já é crente, você só está preso, já está te libertando hoje. Há uma libertação, Deus está quebrando um laço. Você já pode estar batizado, já pode frequentar até uma igreja, mas está ainda preso. Jesus Cristo quer te libertar. Tem a segunda vida? Em nome de Jesus, igreja, orem. Uma vida disse sim. Pastor, hoje Deus marcou comigo esse encontro. Foi Deus que me trouxe aqui. Por isso que eu quero levantar minhas mãos, abrir meu coração. E quero ser uma nova criatura. Eu não estou conseguindo, mas sei que Deus vai fazer esse milagre na minha vida. Eu vou parar, não vou insistir, mas se você desejar, faça um sinal. Em nome de Jesus. A segunda vida, você entendeu tudo. Quem sabe hoje foi aquele dia que você se aborreceu tanto, tantas lutas na sua vida, você já, eu não aguento mais. E Jesus te trouxe aqui nesta noite. E Ele quer desembaraçar teus caminhos. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, toda a igreja. A gente vai cantar essa música, pastor Abisaías? Vamos lá? Olha. De todas as provas que eu já passei, Tanta prova, né? é bem difícil, Senhor, a gente Em oração, a igreja. ouvir acusações do vil pecador. E as lembranças. Lembranças do passado vem, que querem me fazer parar. Nada pode deter Ou mesmo a quem Jesus chamou. atrás de alguém. Pode alguém até não acreditar em você, mas Jesus te chamou. Você é uma escolhida de Deus. Você é um escolhido de Deus. É. Parando sem força e vigor, a gente lê a palavra.
Deus vai te revestir e você vai dizer não ao pecado. E o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra. Eu canto para a glória de Deus. Eu canto pra glória de Deus. Toda a igreja, vem forte. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está Pelo sangue de Cristo, Ele liberta. Prova, todos nós temos. É certo que provas virão, Investida no mal. investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Toda a igreja em silêncio agora. Toda a igreja. Eu vou encerrar com oração, mas incline sua cabeça mais uma vez. Feche seus olhos. Uma certa pessoa aceitou a Cristo, ele diz que aceitou, mas ainda continua no vício da embriaguez, anda bebendo. Alguns andam fumando, praticando coisas do passado. Mas eu já ouvi também um pregador falando que a salvação ela é instantânea, Jesus salva. É um processo, a partir do momento que você se entrega a Cristo, as tentações não vão parar de vir. E esse colega, uma pessoa que eu conheci, ele dizia o seguinte: pastor, eu sinto o cheiro da cerveja, da cachaça, e não tem ninguém bebendo junto de mim, mas eu sinto o cheiro. Eu sinto o desejo. Você pensa que Satanás vai deixar de graça? Ele vai querer lhe tentar até o final. Outro diz que foi até batizado, mas o maço de cigarro estava no travesseiro embaixo e não conseguia deixar o vício do cigarro. Mas ele insistiu em ficar na igreja, e uma noite dessa Jesus libertou ele para sempre. É o que vai acontecer com alguém que está preso aqui. Jesus te liberta nessa noite. Eu não sei o que é. Teve uma vida que levantou a mão, e eu vou encerrar. Essa música é muito forte, a mensagem também. E Jesus Cristo liberta. Talvez você tenha uma dor psíquica na tua mente e você não consegue libertação. À noite dorme mal. Não precisa dizer o que é, nem contar, mas você sabe que Deus está falando contigo. Essa noite é noite de libertação na tua vida. Quem é a segunda pessoa? Sou eu, pastor. Eu quero dizer aqui, Deus te abençoe. Onde você estiver, para um sinal. Pastor, minha vida tem sido um tormento. Eu não sei o que é, mas Deus nessa noite Ele está dizendo, acabou. A partir de hoje, se você confessar diante dEle, eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Teve uma vida que se entregou. Você talvez já andou até no Evangelho, já caminhou, mas tropeçou. Mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. O filho pródigo tropeçou, mas ele vou levantar, eu vou voltar para meu pai. Quem é você? E eu digo amém, Deus te abençoe, meu filho. A igreja em oração. Quem é a terceira pessoa? Às vezes são pessoas que estão no nosso meio, mas Deus está falando no coração dele. Já é crente, já é batizado, mas é uma noite de libertação. Você não percebe isso? Não é com o povo não, porque a cidade de Camaragibe ninguém pode te ajudar, Jesus pode. E Ele está falando contigo nessa noite. Quem é a terceira vida? Amém, Deus te abençoe ali, mais uma vida para Jesus, mais uma jovem para Cristo. 3 vidas, 1, 2, 3. Você crê que Jesus nessa noite está libertando? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele tira essa consciência pesada. Ele vai te dar uma nova vida, rapaz. Ele vai dar uma nova vida. Agora é preciso confessar. É preciso, eu confesso, Senhor, eu quero que o Senhor me liberte. E Ele vai te libertar. Foi o cego que disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não posso pedir por você, eu estou orando por você. Agora é você. A quarta pessoa. Se você estiver aqui, diga: sou eu, pastor. Levanta a tua mão.
Deus vai fazer um milagre na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua história. Tem a quarta pessoa? Se tiver, faça um sinal, é pela fé. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Só quem pode libertar é o Nazareno, é Jesus de Nazaré. Há mais alguém? Obrigado, meu Deus, nessa noite. Obrigado, ó Deus, porque eu creio que o Senhor falou, Pai, tremendamente através da Tua palavra. A vitória que o Senhor nos dá pelo pecado é quando nós confessamos, Pai, e nos rendemos a Ti, ó Pai. E o Senhor perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nada pode, ó Deus, tirar esse peso da alma, do coração, senão Jesus. No capítulo 1 de Mateus, o seu nome será chamado Jesus, o anjo disse, porque ele vai tirar o pecado do seu povo. Quem tira pecado é Jesus. E nesta noite, ele quer e está perdoando você. 3 vidas se voltam, se aproximam mais de Deus. E eu creio que você também, ou alguém do outro lado que está assistindo, essa noite, antes de se reconciliar com o sono, vai se reconciliar com Deus. Não importa as lembranças, as fraquezas, as provas que você tem, Jesus sabe de tudo. E é Ele que nos reveste de poder, e é Ele que nos dá vitória. Obrigado, meu Deus, porque é tudo aqui para a glória do Teu nome, ó Pai. E Tua palavra diz que não existe nenhuma condenação quando estamos em Cristo Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite, pelos louvores, pela palavra, pela libertação. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém.